Depois de quanto tempo vocês conseguiram manter essa relação assim, saudável perante as crianças hoje, dele ir num carnaval, de vocês conseguirem sentar? Então, a gente tem 6 anos já, agora tá fazendo 6 anos. Os primeiros 2 anos e meio, 2 anos e meio foram muito fortes, muito intensos, né. Ali onde a gente não se falava, era tudo, né, no papel e via advogados, enfim, até porque a Lana era muito pequenininha, então a Lana não foi ela ia com ele períodos de 4 horas no começo, Uhum. não ia dormir. A partir do momento que ela começou a dormir com ele, ela tinha quase 2 anos, né, que ela foi dormir com ele. Então, uma noite ficava com ele, uma noite vinha comigo, daí uma noite ia com ele, isso a cada 15 dias. Mas isso tudo foi acontecendo, mas, eu estava muito amparada nos estudos, Uhum. né, então assim, eu caí a fundo no estudo, na leitura do desenvolvimento infantil, né, o que no cérebro dessa criança vai fazer, vai Sim. acontecer, e o tempo inteiro, levando para ele, apesar que no começo ele tinha uma resistência, porque no começo eu era uma chata, entre aspas, né, numa separação de casal ali, um vira o chato, Você queria os 2 viram os chatos, né, ditar o eu que di que ia acontecer, como ia ser isso, o caminho. isso, né, então ele no começo ele ainda tinha um olhar assim, e não tô aqui julgando ele, criticando ele, tô aqui entendendo que era isso que tinha que ser. E eu estava no meu papel e ele no dele, enfim, né. Então a gente foi tentando organizar isso, ele cedia e eu cedia, né, com o apoio dos outros profissionais todos, sozinho a gente não teria dado conta, né. Então foram uns 2 anos e meios muito intensos, a partir daí que a gente começou a se organizar, né. Então hoje, no último aí teve pandemia que foi uma loucura, Não, né. isso que eu ia falar, 6 anos, né. Ah, não, foi agora. Tipo assim, agora não, né. Gente, meu Deus, É, como o tempo tá passando. Foi em 2020, é. tipo assim, né. E 2 anos aí antes você já estava vivendo, daí veio a isso. pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente estava começando a se organizar um pouco. Então, por conta da pandemia, a gente teve momentos que a gente precisou, né. Então, ele ajudou muito, né, imagina, a Mari entrou no primeiro ano na pandemia, no primeiro ano de pandemia. Uhum. Então foi intenso para todo mundo, né, então ela Muito. precisava de apoio, então ele conseguiu entrar aí com uma ajuda com ela, de fazer tarefa, de estudar, então foi muito válido, né. Então aí que a Nossa. gente conseguiu começar a se organizar melhor. E agora nos últimos 1 ano, os 2 últimos anos, agora a gente vem já nesse processo mais suave, né. Sim. E realmente, assim, né, a gente entendeu que somos parceiros num projeto, né, num projeto que são 2 serzinhos que precisam da gente. Sim. Mas esse entendimento também é intenso. Também tem altas emoções, também tem raiva, também tem "ai que saco", também É, tem tipo assim, eu não queria essa "ai". situação agora. Isso, né. Então, assim, já verbalizei milhares de vezes, né, coisas que não são legais, né. Enfim, mas quer dizer, verbalizei pra mim, pra ele, em Uhum. alguns momentos, nunca para as meninas, né. Mas é isso que tem. É. Diante de tudo é isso que tem, E você, como né. consteladora também, você sabe que as crianças escolheram vocês. É, não tem como, E né. muito doido isso, né, se a gente parar Muito. pra pensar, olhando assim, a grosso modo, né, se for nessa linha da constelação familiar, nesse fluxo, vocês precisaram se encontrar para ter as meninas, né, elas precisavam vir da força da união de vocês. Sim, nada acontece por acaso, né, nada. Com Exato. milhões e milhões de homens no mundo, por que que a minha pecinha grudou Foi nesse homem? Que porque na elas história dela escolheram. tinha, na história dele, tinha também um processo. É, Ele na história dele tinha coragem de sair de um casamento assim, com né. certeza, Então por nossa. que que a minha pecinha tinha que grudar naquela pecinha, né? Ti E era para ser assim, foi a era. escolha, né, das meninas. E esse é um dos Uhum. pontos, né, do olhar sistêmico, né, de que Sim, eu dou conta de aceitar, né, uma aceitação do que foi, do jeito que foi. é. Não tinha como ser diferente, né. E não é que, assim, todo mundo fala: "Ai, aceita que dói menos", né, tem um monte de Hum, gente que fala isso. Não é sobre não é isso. É isso. sobre o entendimento do todo, do porquê que você precisou passar por essa situação. Olhar de fora agora como você vê essa situação, inclusive
para você ter esse despertar no seu trabalho para ajudar outras pessoas. Você já parou para pensar que talvez você tivesse passado por isso porque as suas mãos precisavam ajudar outras famílias? Ah, mas eu estou tentando justificar para mim mesma. Não é sobre isso, é muito além. É isso A gente mesmo. tem que ter esse olhar porque é o completo, né? Não é só o físico, é o espiritual, é o emocional, tudo junto numa pessoa só. A gente Uhum. está em constante evolução aqui. Se a gente não passar por situações que a gente precisa evoluir, que tipo de ser espiritual eu vou ser, Que, né? né, que pena que vale, né? Né? O que que eu vim fazer aqui? O que É, que eu tô fazendo nesse mundo? Então a gente tem que pensar que as situações que a gente passa, independente de qual seja, cada um vive um luto diferente na sim. vida. O teu luto pode ser diferente do meu, eu posso ter alguma coisa, né, diferente de situações que eu encare com mais facilidade do que você e você não. Então, somos seres em constante evolução. E tudo bem, né? Essa é também Exatamente. uma das partes muito importantes, né? Tudo bem que você deu conta desse jeito, dessa forma, que eu dei conta de outro jeito, dessa É. forma, né? E tudo bem. Nossa, tem tantas histórias que eu falo, isso eu não aguentaria. Eu olho algumas histórias e eu penso, isso eu não aguentaria. Será? Então, Porque a gente não pode pensar assim, por que comigo? A gente tem que pensar, por que não comigo? e o que eu tiro disso, né? O Exatamente. que Por que eu que vou não fazer com isso comigo? Por que agora? eu tenho que ser egoísta e pensar que não, comigo não pode acontecer isso, né? Se eu tô aqui em constante movimento, a vida é movimento, Sim, né? Então, sim. E aí são as grandes oportunidades mesmo, né? O que é. eu vou fazer com tudo isso, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, né, foi buscar todos os tipos de apoio, né. Então eu fui, né, na época eu já estava em processo de formação de constelação sistêmica, né. Então eu fui para as constelações, né, eu constelei com os cavalos, tudo aquilo que eu não tinha feito ainda, né. Então fui buscar, né, então eu fui buscar todas as terapias alternativas, né. Contextualiza cavalo, porque a galera não Ai, vai tá, entender. desculpa, tá. Que o cavalo é o quê? É o, é Dentro o Ringo lá do sítio do. dentro Gente, ela não do pegou cavalo para constelar, tá? Dentro do trabalho das constelações, né, tem um trabalho bem lindo que é com os cavalos, né. Então, o cavalo ele tem, também eu não posso falar muito, porque eu não estudei muito a fundo especificamente esse trabalho, mas que nem os golfinhos, que tem Uhum. algo especial, né, muito especial que traz aí uma energia muito próxima da nossa, os cavalos também têm. E tem um trabalho de constelação com os cavalos, né. E eu fui buscar esse trabalho na época, né, então fiz 2 ou 3 movimentos com os cavalos também, uma coisa muito Que linda, legal. muito. E fui buscar tudo, né, então tudo, Não, gente, tudo. uma curiosidade aqui, ó, uma enquete é informação. Então, o cavalo, se você, assim, nada a ver com o contexto do que a gente tá falando, mas Mas você falou do informação. cavalo, da energia do cavalo. Aham. Porque, por que que você foi buscar o cavalo, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, com essa energia que ele traz. Porque tem um cara que ele é super, assim, uma vez eu peguei um táxi e era um cara que, tipo assim, tem cavalos, entende tudo de cavalo, ama cavalo, faz tudo com os cavalos. E daí ele estava contando que quando o cavalo bebe a água, você pode beber. Ele só bebe água limpa. Limpa. Então, se tiver um cavalo bebendo aquela água, você pode beber. E A outra sabedoria coisa, do bicho. exatamente. Outra coisa, quando você tá orando, fazendo uma reza, qualquer coisa, os cavalos eles ficam em silêncio. Ele me mostrou um vídeo, eu fiquei chocada. Tava um monte de cavalos, porque eles fazem as cavalarias e ficam, tipo, Aham, 9 dias aham, quicando o cox naquele negócio. aham. Tipo assim, eles passam dor, é intenso, eles vão até Aparecida, tipo, tem muita coisa, sabe? E eles fazem a cavalaria. Então, eles reúnem um cavalo do lado do outro. E aí, os cavalos ficam quietinhos quando falam amém. Quando eles falam amém, os cavalos começam a fazer aqueles barulhos com a boca. Tipo, Olha sabe? Tipo, só, gente, eu acho isso fantástico. Agora você falando a dos sabedoria dos cavalos, animais. o que que é a energia desses bichos? O que que eles Uhum, trazem, né, com eles? uhum. Eles têm alguma coisa dentro deles lá que só Deus. É Deus. Sim, Tipo assim, né? muita sabedoria, né. Então, e eu fui Nossa. fazer uma constelação, foi lindo o trabalho também, assim, né. Enfim, e eu fui buscar tudo, né, e fui fazer aí essa busca, né. E nessa busca toda, eu olhei para o meu sistema familiar.
né? Então, assim, eu identifiquei lá atrás aonde tinha uma história de abandono, né? Então eu consegui ver, enxergar, eu consegui incluir, né? Então eu consegui viver aquilo, Teve consegui dar uma. separação familiar? Não, não Não foi de teve? separação, foi de um pai com uma filha, né? Hum. Então, é uma história que aconteceu antes do casamento, né? E esse homem não, eh, esqueci a palavra, não assumiu a criança, Ah, a filha, né. meu Deus, Então, e aí, que assim, a doido criança isso. sabia muito, né. E aí olhar para isso no meu sistema materno. Então você Uhum. olhar para isso sem julgamento nenhum, né, e verificar e não é quando a gente fala sem julgamento, que aí esse é uma, né, dos pressupostos do olhar sistêmico, não é você passar a mão na cabeça do outro, né. Não. Então, assim, eu olhar para aquilo que aconteceu no meu sistema e ver que tinha um homem lá que não assumiu uma filha, né, e olhar para ele com uma neutralidade, que foi o que ele deu conta de fazer, né, na época que era, na cidade que era, no momento que era, ele não deu conta daquilo, E o que né. você trouxe de lição pra tua vida nisso? O que você acha que é, dessa conclusão? Tipo assim, eu olhei pra isso no meu sistema familiar, esse homem não assumiu. Então agora eu precisei fazer com que no meu fluxo fosse assumido, não sei se tem relação com isso, tem? Então, De abandona. Você olhou pra sistemicamente isso, tem, né? né. Então, né, se a gente falar bem, né, com esse olhar, com essa fala sistêmica, tudo aquilo que acontece aqui para trás, né, que não é organizado, que não é incluído, que não é visto, Uhum. que é deixado assim meio que na bagunça, ele vai para frente. Em algum momento lá na frente, um dos próximos, ele precisa também viver aquilo, ou algo muito parecido com aquilo, ou algo daquela dor, para aquilo ser incluído. É como Hum. se tudo precisasse seus pingos nos is Sim. para ficar tudo certinho, para daí daqui para frente ir liberado, né? Então aí sim eu vi, eu olhei, eu reconheci e eu entendi que precisava Vem só um daquela dor. pouquinho pra Ai, frente. Isso. desculpe. Não, não. É só pra te lembrar ali que dá. Eu precisava daquela dor no meu sistema, Sim. né? Então precisava incluir ali. E aí não foi só isso, né? E aí eu descobri outra história que quase ninguém sabia, que precisava ser vista, que precisava ser incluída, que teve muita dor, muito sofrimento, enfim, né, as ressignificações que são necessárias na vida, né? A gente não Nossa. traz só a Não. cor do olho, né, e a cor da pele, a beleza do cabelo. A gente traz todas as dores, os amores, as vivências, o que deu certo, o que deu errado, a gente traz junto.